A gestão da qualidade no Brasil vem sendo impulsionada pela necessidade da competitividade, pela transformação digital e também pelo crescente uso de tecnologias disruptivas, como é o caso da inteligência artificial. A IA pode ser utilizada para aprimorar a gestão da qualidade em segmentos como saúde, indústria e até serviços, gerando impactos positivos nos processos, análise de dados e tomada de decisões. Porém, é preciso saber utilizá-la de forma adequada para extrair todo o seu potencial. E é por isso que o episódio de hoje contém dicas importantíssimas. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ctrl+I, podcast da Interact, criado especialmente para disseminar assuntos estratégicos com o intuito de unir a teoria e a prática. E o tema de hoje é inteligência artificial aplicada na gestão da qualidade. A inteligência artificial já tem se tornado um tema recorrente, tanto nas mídias em geral, quanto nos canais de comunicação da Interact. Afinal, precisamos estar preparados para utilizar essa ferramenta da melhor forma possível, para que ela contribua e facilite no nosso dia a dia. Mas antes de chamar a nossa convidada de hoje, já deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com a sua equipe e, se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que disponibilizamos aqui no canal. A convidada de hoje é a nossa parceira Renata Lopes. Ela já participou de outros episódios por aqui e, se você quiser conferir, pode voltar lá no nosso canal do YouTube e conferir as playlists. Renata é fundadora da empresa Tecnologia Humana e está na área de TI há mais de 25 anos, com atuação também nas áreas de governança e segurança da informação. Renata possui vasta experiência em projetos e implantação e desenvolvimento de sistemas e soluções em empresas nacionais e multinacionais de diversos segmentos. Seja bem-vinda, Renata. É um prazer dessa vez poder te entrevistar pessoalmente, né? Acho que no último episódio que você participou a gente ainda fez remoto. E que bom te ter por aqui. Aproveita um pouco e compartilha com o pessoal a tua experiência. Te apresenta, caso eu tenha esquecido de alguma coisa. Obrigada, Bianca, pelo convite, a Interact mais uma vez pelo convite de poder participar do podcast. É sempre muito bom poder estar aqui com vocês e compartilhar. Realmente, eu acho que é a primeira vez que a gente vai fazer ao vivo, né? A gente fez das outras vezes online. E já vou direto ao assunto, então, tá? Vai lá. A inteligência artificial, ela já faz parte do nosso dia a dia em diversos aspectos. E na gestão da qualidade, como que tá esse cenário atualmente? Já tá mais avançado? Tá engatinhando ainda nos primeiros passos? Como que é essa realidade? Eu ainda estou vendo algumas empresas engatinhando, né? Dentro do círculo de atuação que eu tenho, ainda está bem tímida a implantação da IA, mas ela tem um vasto potencial, né? A gente consegue vislumbrar várias aplicações, mas as pessoas ainda estão um pouco, talvez, assustadas, ainda não sabem muito bem como utilizar. O que a gente tem visto é a aplicação mais genérica que a gente vê em todas as áreas, que é a usa para textos, alguns cálculos, mas ainda eu acho que está muito tímido, entendeu? Pelo potencial que a ferramenta tem, eu ainda não consegui, pelo menos nos meus clientes, ter ainda uma aplicação que realmente a gente diga: uau, isso aqui é super inovador. Ainda não, mas eu vejo potencial e eu estou aqui na torcida para que a gente consiga implantar, porque não adianta só chegar e implantar IA sem ter uma boa governança de dados. Se você não tiver uma boa governança de dados, a IA não vai trazer o resultado esperado. Porque você pode ter aí uma contaminação de informações, você pode ter toda uma informação que não foi bem trabalhada. Então, é preciso dar um passo atrás e estruturar bem esse material, que vai servir de base para a IA. Se a gente parar para pensar, quando a gente fala de um laboratório farmacêutico, por exemplo, que a gente pensa em garantia da qualidade, ou na indústria alimentícia, você deve ter uma vasta
cadeia de informações, desde a entrada de uma matéria-prima até a saída de um produto, e se essas informações não forem muito bem estruturadas, a IA não vai conseguir atuar de forma objetiva e assertiva para dar aquele resultado que se espera. A gente fala ainda que a IA hoje alucina, mas ela alucina até porque a quantidade de informações que é passada para ela ainda é limitada ou ela não foi bem estruturada. Então a gente também vê aí alguns vieses algorítmicos, a gente vê ainda essas alucinações aí, a IA inventando até fontes que não existem, coisas desse tipo. Então ainda está muito modesto, mas o potencial é grande. E qual seria esse real potencial, né? Principalmente na gestão da qualidade? Eu vejo muito na questão, principalmente, de estruturar os dados para que se tenham análises preditivas e reduza-se custo nas análises. Por exemplo, no laboratório farmacêutico você tem uma série de etapas de análises, tanto microbiológicas, químicas, físicas, do produto acabado. E aí você começa a ter essas bases de dados que, através de uma IA, você começa a ter talvez cenários, em vez de fazer 10 testes, 10 tipos de análise para um determinado produto, a IA já direciona você para 3, 4, reduzindo talvez o custo para esses testes, né? Uma outra coisa que a gente começa a ver também é a parte de diagnóstico. A gente tem até uma coisa muito interessante, porque hoje a gente tem muitos exames já focando no DNA, né, que já é um super avanço. Eu, outro dia, resolvi fazer um teste de DNA para doenças e várias outras coisas que a Genera oferece. E aí você começa a perceber que muitas dessas análises que eles falam baseadas em bancos de dados. Então, provavelmente, o uso da inteligência artificial para diagnóstico de doenças, para análises de exames em hospitais, vai ser muito utilizado, né? Porque a precisão com que ele consegue analisar pilhas e pilhas de informação referente à saúde é muito interessante, e fazer os cruzamentos. Então, eu vejo assim um avanço significativo que a gente pode ter na área da saúde, na área farmacêutica, em relação a esse tipo de pesquisa. E até mesmo quando a gente pensa em garantia da qualidade, com essas análises sendo mais ágeis, provavelmente também você tem uma redução de custo e uma assertividade maior para a entrega de um produto, para a entrega de um diagnóstico de saúde. Então, assim, eu vejo com bons olhos. Eu sou meio Sarah Connor, né? Eu vejo que tem esse lado maravilhoso da aceleração dos resultados, do diagnóstico, da análise preditiva, mas eu também tenho um pouco de medo, assim, né, do efeito que a IA também pode trazer, e até não só na área da garantia, mas em várias áreas dentro de uma empresa, que é a adoção da IA em troca de mão de obra. Então, eu já começo a ver algumas coisas desse tipo, sabe? Não, eu não vou contratar mais ninguém. Até na área assim, de programação já tem diversos relatos, o pessoal falando assim, não vou contratar mais ninguém para programação, eu vou dar uma IA, meu programador vai utilizar a IA ali como um assistente de programação. E aí isso também pode acontecer, e também é um risco, porque você precisa ter o conhecimento e a maturidade e saber aquilo que você está pedindo para a IA. E criticar ela no momento de alucinação. E criticar ela no momento que ela vem com um dado que você, com o seu conhecimento, sabe que não é possível. E aí consegue fazer essa crítica, né? Então, esse tem sido alguns desafios. Mas eu vejo um grande potencial, apesar de ter essa parte ruim de IA substituindo mão de obra e
outras coisas nesse sentido, mas eu ainda vejo que a gente tem um grande avanço e pode ser muito útil. Eu mesmo utilizo, eu tenho um modelo que eu comecei a treinar há algum tempo e comecei a utilizar e gosto muito para me ajudar na parte de documentação e tem sido excelente o resultado com eles e análise de vulnerabilidade, fazer correlação entre 2, 3 vulnerabilidades, ambientes. Então, assim, eu começo a gostar muito do resultado, mas até chegar nesse nível, teve várias alucinações, várias coisas que a gente teve que corrigir e falar, não é por esse caminho, é por aquele caminho. Então, é bem interessante. A gente falou também da indústria farmacêutica, da área da saúde em si, que nos remete a empresas grandes. Yes. As empresas médias e pequenas, elas também podem se beneficiar, né, da utilização? Eu acredito que todas podem se beneficiar, exatamente se ela tiver uma estrutura boa como base de dados, né? Porque, assim, uma coisa é você utilizar uma IA grátis, com dados que está disponibilizado no mercado. Uma empresa ela não pode se dar um luxo, seja um laboratório farmacêutico ou da área de saúde, existe, além dos regulatórios mesmo, existe o segredo industrial. Então, quando eu começo a bater na tecla de ter uma boa governança de dados, é porque quando você fala numa IA para um setor da indústria, eu estou falando de uma IA que seja paga, que seja privada, em que se estabeleçam as fronteiras do tratamento de dados, se use a base interna e se tenha certeza de que não está tendo evasão de dados e compartilhamento de informações confidenciais. Então, se cria essa fronteira para o tratamento. Então, essa base de dados ela tem que estar bem robusta, ela tem que estar bem estruturada, porque ela vai ser a única fonte para ser utilizada. E isso é muito interessante. Outro dia mesmo, dentro de um laboratório, eu peguei uma situação que era da área de vendas, nem era a área da qualidade, foi da área de vendas. A área de vendas tinha utilizado uma IA para fazer uma POC, em que ele estava querendo fazer umas estratégias de resgate de vendas, de lead, essas coisas todas. E aí começou a usar o modelo de IA e aí parou em mim para fazer uma análise de risco e eu fui conversar com a pessoa que estava responsável por esse projeto. E aí ele queria utilizar uma ferramenta de IA que era compartilhada, era praticamente pública. E quando eu fui conversar com a área técnica responsável pela IA, a gente acabou descobrindo que todas as informações que eles estavam colocando, elas estavam numa base de dados compartilhada, não tinha sido definido fronteiras. E aí o gestor, né, que estava liderando esse projeto, falou para mim: não, mas é super tranquilo, inclusive aqui eu já fiz umas pesquisas, peguei os dados da concorrente, eu falei assim, então, e aí a concorrente vai pegar os seus? É isso mesmo que você quer? Porque ele só pensou na agilidade das análises, né? Que ele levaria talvez um mês e com a IA, pelos modelos que ele tinha utilizado na POC, eram questões de segundo para se ter ali as diretrizes, os caminhos que ele deveria seguir. Só que na hora dessa análise, ele acabou recebendo informação do concorrente, e ele estava correndo esse risco. Então, imagina no sentido da garantia da qualidade, que você está com um relatório, uma análise, você está com todo um produto para ser lançado no mercado e aí você usa uma ferramenta grátis e daqui a pouco o seu concorrente lança na sua frente aquele produto porque você foi utilizar para disponibilizar. Ele até gostou muito, porque as análises que você fez ele não precisou fazer, ou ele viu o que estava errado na sua e já consertou na ele reduziu o tempo de pesquisa e desenvolvimento dele e passou na sua frente.
Então a gente tem que ter muito cuidado com o uso da IA, saber exatamente onde usar, quais são as fronteiras, quais os dados. É uma série de cuidados que a gente tem que ter, como se a gente colocasse uma pessoa nova dentro da equipe que não está qualificada para ter acesso àquela informação. Então, eu ainda estou vendo um despreparo muito grande para a adoção da IA por causa dessas questões das pessoas quererem sair atropelando, quererem adotar por adotar, sem tomar as devidas precauções, né? Então, eu acho que, assim como houve com a questão da privacidade de dados, eu estou apostando no nosso regulatório também para uso de IA. Eu acho que vai ser muito importante, especialmente quando a gente fala de produtos para a saúde, quando a gente está falando sobre vidas, né? Vidas humanas. Então, tem que se ter ainda alguma cautela. E aí, talvez também por força disso, as aplicabilidades ainda estejam sendo modestas, principalmente na pequena e média. Nas grandes, eu não visualizei ainda, mas acredito que já deva ter alguns projetos aí fechados a 7 chaves sendo utilizados, sim. Até porque, né, tudo que é novo gera uma curiosidade, mas por outro lado também tem que gerar um cuidado, né? São dados sensíveis por vezes, né? Temos que lembrar ainda dos riscos que não podemos nos dar ao luxo de correr. E falando também sobre o diagnóstico preditivo que tu citou, como que a IA pode auxiliar os gestores a identificar as falhas, os desvios de qualidade antes mesmo que eles aconteçam? Então, isso é muito interessante porque com a correlação de dados do que você tem na sua base, dentro de um processo, né, produtivo, você sabe como uma máquina opera, a que velocidade, a que temperatura e os tipos de indicadores e métricas que são gerados por eles, né? Cada vez mais, se você tem uma monitoração de ponta a ponta do seu processo, você consegue, através da IA, gerar já um diagnóstico preditivo. Então, antes que o problema aconteça, ele já determina uma tendência e aí você consegue ajustar ainda em tempo real o seu equipamento, ou a temperatura, ou alguma coisa, para que o produto chegue até o final com a qualidade que você espera. Então é bem interessante, eu tenho conversado muito sobre isso, porque a gente sempre fala de vou fazer um diagnóstico proativo, vou fazer um diagnóstico reativo. E o preditivo, ele é muito mais do que até o proativo, porque ele já está usando as métricas, os dados históricos para já te direcionar para você não fazer a coisa errada. Então, é mais do que ser proativo, né? Por isso é o preditivo. Eu gosto muito de quando a gente fala do preditivo, porque é usar a linguagem de máquina mesmo, né? O Learn Machine, para se prever um comportamento e ir já em tempo real e ajustando. E aí, com isso, eu só vejo benefício, porque tu tem uma redução de custo, você evita o desperdício, né? Não precisa chegar até o final para você descobrir que o problema aconteceu. Você já vai monitorando, já vai ajustando, já vai operando ali durante o seu processo fabril. E seguindo essa mesma lógica quanto à análise preditiva, como que ela pode impactar a forma que as empresas tomam as decisões estratégicas? Então, uma das coisas que a gente tem que tomar como base é o histórico, né? Então, o histórico é muito interessante. E modelar como é que a gente quer o futuro, porque quando a gente está falando de uma análise para tomada de decisão, mais do que analisar o passado, a gente precisa ter bem claro qual é o modelo e qual o resultado que se espera para o futuro, para que a análise consiga ajudar nesse modelo. Então, e a tomada de decisão, logicamente, tem que ser sempre, né, o aval do homem ali. Não vamos deixar a máquina começar a decidir também nosso futuro, não.
Mas é um misto, né? É um misto do histórico, do desenho de futuro. Isso é imprescindível, porque tem aquela máxima da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe que caminho você quer chegar, qual caminho serve. Então, é mais ou menos isso. Então, tem que se ter muito claro qual é esse caminho e, a partir daí, fazer as suas simulações. E a análise preditiva, nesse caso, ajudaria muito, porque ele pode determinar 2, 3 caminhos em que talvez, com aquelas informações que se tenha, o ser humano desse apenas um caminho ou uma diretriz para o futuro. Então, a análise, nesse caso, daria 2, 3 caminhos para que uma tomada de decisão fosse mais assertiva. E ele consegue aí também determinar até qual o nível de risco para cada uma das alternativas, facilitando a análise dos gestores. Mas é importante que se tenha muito bem claro assim, o que eu quero, o que eu tenho de visão para minha empresa. Eu acho que a gente tem algumas coisas básicas que nunca vão se perder quando a gente fala da adoção da IA, que é a missão, a visão e os valores de uma instituição. Se você tem isso muito claro, você sabe exatamente aonde você quer chegar. E aí você começa a fazer a análise histórica e aí definir. E aí você também já começa a saber, olha, a cada ciclo de 2 anos há uma queda significativa nessa qualidade, nesse negócio, por causa disso. Você já tem esse diagnóstico, você já consegue prever e tratar e gerar planos para mitigar a materialização desse risco. Então, eu vejo a análise preditiva muito ligada até com o gerenciamento do risco e do planejamento estratégico. E cada vez mais a gente tem que se calçar sobre isso para não ser pego de surpresa, né? Eu fico acompanhando, nós passamos, né, pela pandemia e foi uma experiência para todos nós, para alguns mais traumáticas que para outros, mas ela nos ensinou algumas coisas em relação a esse tipo de evento. E aí, por exemplo, no meu dia a dia, eu sempre estou acompanhando alguma notícia, né? Sobre algum vírus, alguma coisa, já me coloca um pouco alerta. Então, quando a gente fala da análise preditiva, é mais ou menos isso. Poxa, já aconteceu alguns fatos no passado, eu tenho que esperar acontecer, ou uma pequena evidência disso, eu já posso traçar um caminho de correção, de mitigação para que isso volte a acontecer. Então, assim como o ser humano fica alerta, né? No meu caso, eu fiquei meio paranoica, fico olhando lá se vai ter alguma outra variante, alguma coisa. É mais ou menos isso que tem que acontecer em relação às análises preditivas, né? Ele já vai ficar atento, já vai te alertar. E aí tem um ponto que eu começo a ver também, que é você estar afinando, né, esses modelos de diagnóstico de análise preditiva, porque alguns vão ser falsos positivos, né? Nem vou chamar de alucinações da IA, mas de falso positivo, porque talvez faltem algumas variáveis que não, até externas, que no modelo fechado não teria, ou que alguém esqueceu de inserir. Então a gente também tem que pontuar isso, porque lá no início eu falei, né, de ter esse cuidado de limitar a base de dados interna. Mas a gente não pode esquecer que às vezes existem os fatores externos que precisam ser levados em consideração e que dentro de um modelo de diagnóstico de análise preditiva, você não pode esquecer de inserir no seu modelo. E quando você usa uma IA que está aberta, ela acaba tendo um campo de pesquisa muito vasto e olhando variáveis que talvez você não pensou. Então, isso também é um ponto de atenção, né? Da gente trazer algumas variáveis externas para essa análise.
sem dúvidas, a gente também, aqui entra mais do que nunca o papel do ser humano, né, do profissional, que vai conseguir identificar, que vai conseguir trazer para a realidade da empresa, né, se aquilo realmente faz sentido ou não. Então, acho que as empresas que estão substituindo os profissionais pela IA podem pecar um pouquinho ali no esquisito. Eu acho que tem que ter um equilíbrio na adoção da IA. E assim, eu acho que não tem que ser adoção por adoção, tem que ser adoção com estratégia. Tem que se ter uma estratégia para adoção de toda a tecnologia, ainda mais uma tecnologia tão disruptiva, tão recente e que ainda precisa de alguns ajustes. Ela não está 100% pronta para qualquer coisa, mas esses modelos que começam a aparecer são excelentes, mas pode ainda ter falhas, ter erros sim, e é preciso o olhar humano. Então trocar por trocar não dá. Eu tive uma experiência agora, vou contar para você, não tem nada a ver com a qualidade, quer dizer, tem a ver com a qualidade no termo de percepção para mim. Eu me acho super tecnológica, mas assim, eu resolvi vir antes, né, para participar das comemorações do feriado Farroupilha, visitar meus amigos. E aí eu passei por Porto Alegre, escolhi ficar num determinado hotel, que eu não vou falar o nome porque ele não tá me pagando nada, né? Então não vou falar não, mas... Então, ele é totalmente tecnológico, não tinha ninguém para me receber, era o chatbot, gente, é horrível. Aí ele ficava dizendo assim, você ainda não mandou o documento, você não mandou a foto, só que eu já tinha mandado 5 vezes. 5 vezes. Só que no final do envio sempre dava um erro pelo site. Aí o que eu fiz? Passei para o celular, vou mandar pelo celular, né? Tem apps que hoje funcionam melhor do que no site. Consegui mandar. Pô, no dia seguinte de novo, fiz de novo, mandei. E nada de receber o código, porque ele falava assim, ó, no momento do seu check-in vou te mandar o código. E nada do código chegar. 3 horas eu ia pro hotel para fazer o check-in, nada do código. Eu pedi ajuda para uma amiga. Gente, eu não tô conseguindo de jeito nenhum aqui pelo iPhone mandar a foto de novo, tá dando um erro. Ela, não, faz do meu celular. E ela conseguiu, pelo Android funcionou, pelo iPhone não tava conseguindo mais enviar a foto. Aí a pessoa mandou o código, tudo lindo e maravilhoso. Aí fui pro hotel. Aí cheguei lá e ele pedia que eu fizesse o escaneamento facial. Aí dizia que a minha foto não estava ali. Aí eu fui, chamei pelo interfone, aí uma vozinha falou, não, é porque a sua foto não deu tempo de carregar. Aí eu, tá bom. Aí ele, não, já tô liberando. Aí liberou, entrei, fui pro quarto, aí cheguei no quarto, a fechadura era com código, eu passava o dedinho em nada. Eu falei, caramba, eu já vou ter que chamar o chatbot aqui de novo, né? Pra ver se um atendente me responde. Aí nisso estava passando uma moça, eu falei assim, por gentileza, eu vi que você saiu ali, você já sabe usar bem a fechadura. Ela falou assim, não adianta passar dedinho não, tem que ser a mão mesmo, passa a mão que vai. Aí passei, iluminou, entrei, tá tudo bonitinho. Quando foi hoje, eu sentei ali, ele já começou assim, mande os documentos. Nós não temos seu documento, manda foto. Eu falei, não acredito, de novo o chatbot me pedindo isso, né? Aí eu fui lá, fiz, mandei. Aí depois, no final de tudo, já tá tudo certo, a senhora não precisa mais mandar foto. Ou seja, nem sempre ajuda. Nem sempre ajuda. Então, assim, aí ali tá meio mais perdida, né? O chatbotzinho que foi feito. Então, às vezes a tecnologia é maravilhosa, mas né, tem que ter alguns crivos, tem os falsos positivos. Então, nesse caso, todas as mensagens que eles mandaram hoje, três mensagens hoje, dizendo que não tinha a minha foto para o cadastro. Aí, no final de tudo isso, quando a atendente finalmente me atendeu e foi verificar, falou, não, isso aqui é algum problema aí, porque a foto da senhora está aqui sim. Então, falta o ser humano. Falta, às vezes, o ser humano. Então, com a IA também, hoje ainda está acontecendo isso. Está faltando ainda o humano chegar lá e validar. Inclusive, quando a gente fala
em questão de privacidade de dados pessoais, eu sempre tenho que puxar sardinha e lembrar da Lei Geral de Proteção de Dados. Uma das coisas que fala dentro da nossa lei é que as tomadas de decisões com dados de titulares que são automatizadas precisam ter uma validação humana. Isso é muito importante e isso deve ser levado em consideração. Até porque, em alguns casos, a IA ela tem vieses algorítmicos discriminatórios. Então, isso também pode impactar na questão quando a gente fala de uso de diagnóstico e análise preditiva no campo da saúde. Né? Existem alguns vieses muito discriminatórios em relação à saúde e eles podem continuar se propagando ainda com o uso da IA. Porque uma das coisas que eu tenho visto muito e conversado com algumas pessoas é assim, puxa, já parou para pensar assim, daqui a pouco você só vai chegar para conversar ao médico depois que você passar por uma IA. Verdade. E aí? Você manda todos os resultados para a IA vai olhar o teu histórico de exames e vai falar assim, olha, Bianca, tu tá mal, hein? Já vai tendenciosa. Exatamente, aí você vai chegar pro médico para olhar então, assim, essas questões precisam ser analisadas com cuidado, precisa ter um certo cuidado. Então, é por isso que eu tenho a Sarah Connor dentro de mim, né? Ela gosta da modernidade, adoro, porque eu sou da área de tecnologia, mas ao mesmo tempo fico com o pé atrás quando a gente começa a ver alguns resultados meio estranhos, assim, aparecendo, né? E quais a gente pode citar como desafios principais da área da gestão da qualidade? E como os profissionais podem enfrentar, né, isso de uma forma que não seja tão morosa, digamos assim? Eu acho assim, quer ver? O primeiro ponto que os profissionais da garantia da qualidade já podem começar a se beneficiar, eu acho que é usar a IA para a parte documental. É excelente, e especialmente quando a gente tem um volume grande de documentação que é gerado na indústria farmacêutica. Praticamente tudo que é feito precisa ter um POP, né? Cosméticos também, todos que têm o regulatório da Anvisa têm uma exigência grande de que você tenha tudo documentado, os processos, os procedimentos, as políticas, os manuais. Então, a IA, nesse sentido, pode ajudar consideravelmente. Eu tinha uma estimativa de escrita de cada procedimento que era em torno de 6 horas. Hoje, com a minha IA já bem mais treinadinha, ajustada, eu estou conseguindo reduzir para 2 horas. Olha só que bacana. Então, eu consigo ver assim, uma grande aplicação na parte já de escritório, documental, tudo bonitinho. Na parte que é mais ligada às validações, das análises, né, de controle de qualidade, aí eu já vejo uma aplicação mais modesta e mais, tipo assim, que precisa ser mais controlada. Eu acho que ela tem que acontecer. Eu acho que vai ser difícil também por causa que muitas das soluções que estão no chão de fábrica, que a gente chama de OT, né? Que são as tecnologias operacionais, e muitas empresas de pequeno e médio porte não há um orçamento para estar sempre atualizando, sempre migrando. Então, eu acho mais difícil de ver a implantação de uma IA agora, logo, de cara. Mas para escritório, a gente já consegue ver e eu acho que dá para acelerar muita coisa. Hoje, de manhã, eu já estava numa reunião ali com o pessoal também, vendo umas pendências de um dos clientes, e aí eu comecei a falar assim, nossa, eles precisam já começar a pensar em colocar IA aqui nesses pontos, porque isso vai dar uma aceleração para eles em termos de relatórios e tudo. Então, assim, você começa a ver aplicações
para a parte mais assim, de gestão. A parte de gestão de documentação, dos indicadores, é uma coisa já que é real, já dá para aplicar. Mas para a questão do chão de fábrica, eu ainda não vejo, pelo custo. Né? Se a gente pensar na evolução tecnológica, já é morosa sem a IA por causa desse investimento que precisa ser feito. Então, com a IA, mais ainda, porque uma tecnologia de 2000 hoje pode não estar nem pronta para esse tipo de conexão, não ter nenhum tipo de API, né, para fazer essa conexão com a IA. Mas é um caminho, então já dá para aplicar. Eu vejo que talvez a pequena e a média se beneficiem muito, porque as equipes são reduzidas e o volume de documentação, de validação de documento, porque não é só escrever, né? Eles precisam validar com as RDCs, com os regulatórios. Então a IA já conseguiria fazer isso rapidamente e vai trazer um retorno muito grande. Então tem que estar atento para esse uso. E a gente pode dizer, talvez, que a capacitação dos colaboradores, né, para utilizar a IA, acho que pode ser um bom ponto de partida para driblar esses desafios que são enfrentados, né? Com certeza, Bianca. Eu acho que a capacitação é tudo, porque as pessoas acham que é muito fácil, mas assim, existem alguns truques no uso dos prompts, né? Eu fui fazer esse cursinho, fiz esse curso, ganhei uma bolsa, agora vou fazer merchan porque eu ganhei uma bolsa, tá? Pelo pessoal da CESPRO, em parceria com a PUC do Rio de Janeiro. Eles disponibilizaram na plataforma um curso de IA que foi muito bacana, porque o curso ele dava dicas do uso do prompt e a gente pensa, mas até a forma como você cria o contexto da sua solicitação, as palavras-chave que você usa, ele pode mudar completamente o resultado que a IA te oferece. Então, é muito interessante que haja, sim, esse treinamento, essa preparação dos times para o uso da IA. Eles não devem usar simplesmente como se usa assim para diversão. Logicamente, a gente vê alguns prompts bem interessantes, né? No Instagram e tudo, mas entender essa lógica vai ajudar a criar prompts mais assertivos para o uso profissional. Então, eu acho que vale a pena o treinamento, buscar uma entidade séria que tenha todas essas diretrizes e usar, sim, essa ferramenta, porque é ótimo. Outro dia eu estava fazendo uma documentação para uma cliente e ela falou assim, eu queria criar uma capa, assim, e aí eu estava terminando assim de escrever, eu resolvi fazer vou pegar isso daqui e vou pedir para IA criar uma capa. Ela criou uma capa linda. Aí eu tentei melhorar, ele criou umas alucinações ali meio no meio, umas coisas meio estranhas, que ficaram sem nexo. Aí eu fui pedindo, não, tira o elemento tal, coloca. Cara, ficou linda a capa final, sabe? Depois de 5 tentativas eu consegui. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu usei várias dicas do meu treinamento. Porque geralmente quando eu fazia uma imagem e não ficava boa, eu já não evolui. Aí eu fui pegando as dicas que o curso trouxe, de ir direcionando a IA. E no final eu consegui montar a capa, ficou maravilhosa. Aí botou lá o símbolozinho, aí quando ela olhou, ela falou assim, você fez na IA? Eu falei, fiz, ó, nem tirei o símbolo, porque isso é uma coisa que a gente vai ver daqui para frente, né? Além do treinamento, você falar que você fez pela IA, né? Tem gente que gosta de mascarar, dizer, não uso IA, não sei o quê. Não, pode usar, vai acelerar o seu trabalho. Você só tem que lembrar que você, como humano, precisa criticar aquilo. Não aceitar, né? De primeira. Não aceitar de primeira, porque vai ter umas alucinações, não faz parte do negócio. Mas usa sim, vale a pena.
E agora, então, antes da gente encerrar oficialmente, vem a pergunta de milhões que a gente faz no fim. Quais os conselhos, dicas que tu daria para os profissionais da área que estão querendo começar a introduzir a gestão da qualidade, a inteligência artificial na gestão da qualidade, né? Eu acho que, como a gente falou, o primeiro caminho é o treinamento, se preparar tecnicamente para isso. E segundo, se vai começar, começa com a parte de documento. Começa com os documentos, aí vai começar a aprender, critica, talvez nos primeiros você vai criticar mais do que os outros, porque o próprio modelo vai aprendendo, já vai te direcionando. Então, comece com essa parte documental, de correlacionamento de documentos com as normativas para fazer uma checagem, até melhorias para a escrita do documento, perguntando para a IA o que mais eu posso colocar, o que eu posso simplificar de passo. É excelente. Então, esse é um caminho. O segundo tenha uma boa base de dados para se trabalhar com a IA. Então, estruture direitinho as fases, a aplicação, que bases vão ser usadas, que bases eu preciso preparar, preciso sanitizar, que informações eu preciso cortar. Talvez não adianta pegar uma coisa que as pessoas pensam assim, eu vou pegar uma base aqui de 80 anos da empresa, mas será que essa base de 80 anos é válida? Porque muita coisa mudou, muitas variáveis mudaram. Então, é por isso que a gente fala dessa sanitização, né? Porque se você jogar lixo para IA, você vai receber como resultado lixo. E aí não é alucinação da IA, né? Muita gente às vezes fala assim, ela está alucinando. Ela não está alucinando, ela está recebendo dados falsos, dados que já não servem mais, dados velhos e que não vão trazer um bom resultado para você, que é lixo. Então, é melhor você investir, não perder. Invista um tempo limpando essa base antes de utilizar. E outra questão que eu acho que precisa ser cada vez mais reforçada quando você utilizar a IA, declare que você está usando a IA, que você usou a IA para te ajudar nessa análise e tudo. É importante até para você amadurecer o seu modelo. Porque quando você deixa de forma transparente que você usou uma IA e tudo, alguém especialista que vê, que encontrar um erro, pode te ajudar também no treinamento do seu modelo, né, das suas lógicas de utilização. Então é isso. Muito obrigada, Renata, por ter participado de mais um programa, por ter contribuído tanto com o teu conhecimento, que é sempre uma aula, né, que a gente recebe aqui. E aproveita então, como a gente sabe que tudo isso que tu compartilhou, apesar de já ser muito, é só a pontinha do iceberg, compartilha com a gente as suas redes sociais para que o pessoal de casa continue aprendendo. Quem quiser saber mais e ler um pouco do que eu compartilho no meu site, então tecnologiahumana.com. Eu, no Instagram, de vez em quando eu publico, eu confesso que eu estou um pouco preguiçosa, tá, Bianca? Mas é @techhumana, pode seguir no Instagram também, de vez em quando eu faço algumas publicações lá. E no LinkedIn, né, que é LinkedIn/Renata. Então é super fácil, né? Comecei a usar bem antes, consegui o nome Renata. É verdade. A gente vai deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo também, caso você não encontre, já fica mais fácil. Então é isso, Renata, muito obrigada. Obrigada a você, Bianca, pelo convite. E até a próxima, pessoal.